Sejam todos bem-vindos à Universidade Holística Carmen Romani Sonacai. Olha, com muita alegria no meu coração, gostaria de convidá-los para participar da mentoria cigana, tá? E qual é o objetivo dessa mentoria? Qual é o objetivo de trazer todo esse conhecimento até vocês e como, né, dar toda uma continuidade dentro desse trabalho? Então, olha, é o seguinte, durante todo esse tempo, né, da minha vida, eu tenho aí quase, né, 5 décadas de trabalho espiritual, de trabalho mesmo, de estudo, de dedicação e tudo mais. Eu gostaria, tá, de ter tido alguém que chegasse para mim e explicasse, olha, isso aqui você pode dar este passo, você precisa desse passo para alcançar mais esse. Enfim, são coisas que muitas vezes a gente até pergunta como fazer, como não errar, como colocar isso, porque todos acham que o caminho espiritual ele não tem que muitas vezes ter que se dirigir para as coisas que nós temos aqui, as leis materiais, todos os caminhos e acima de qualquer coisa, quais são os custos de tudo isso. Então, muitas vezes as pessoas olham, têm o chamado e falam, meu Deus, como eu vou viabilizar tudo isso e como que eu dou toda essa continuidade, todo esse caminho, para que eu possa não só conseguir montar, mas o mais difícil é manter mesmo a Tsara, manter todo esse caminho. E fora isso, como eu disse para vocês, nós temos uma infinidade de regras, de caminhos e o que vai precisar essa Tsara para que o fluir dela seja muito bem dentro do caminho espiritual. Então, eu fiz um curso com 10 aulas, das quais ele só vai vir uma vez por ano a mentoria, né? Até porque eu tenho que dar atenção em grupo e em particular, porque cada um vai enfrentar, claro, uma dificuldade. Puxa, eu não estou conseguindo dar esse passo, como eu dou esse passo, como eu sigo aqui à frente, como eu faço com essa outra continuidade aqui e como resolver tudo isso. Então, precisa muitas vezes que a gente acompanhe, faça e coloque, né, o para funcionar. Às vezes a mentoria é pegar na mão mesmo, sabe? Pegar na mão, mostrar que isso pode dar certo, isso pode caminhar e como resolver tudo isso. Perfeito? Porque quando a gente termina a formação sacerdotal cigana, que faz parte do caminho, todos querem chegar na Tsara, todos querem chegar no caminho e muitas vezes não passa da Ofisa, não passa da sua sala de atendimento, porque fica preso a uma série de questões que acha quase impossível transpor, e eu vou falar para vocês, elas não são impossíveis não, mas que precisa muitas vezes quer saber? Eu vou aqui pegar na mão e nós vamos seguir em frente. Então, eu vou falar assim um pouquinho do que nós vamos estudar neste conteúdo dessa mentoria cigana. A primeira coisa que, no meu olhar, vocês têm que ter, como montar a Tsara com os custos adequados, não é? Por quê? Porque a Tsara, queridos, ela é composta do quê? Nós temos que ter cursos, nós temos que ter atendimento. Eu sempre brinco que a gente tem que ter uma lojinha, é verdade, e tudo isso tem que caber dentro de um espaço. Dentro desse espaço do qual você vai ter que trazer isso adequado ao momento que nós estamos vivendo. Então, hoje, vamos colocar assim, quando eu montei a Tsara de Carmen, a gente só pensava no espaço físico. Então, pensava em mesa, cadeira, acomodação, ponto, né, de localização, e tinha que achar um ponto que fosse perto de metrô, perto de ônibus, de fácil acesso, para que as pessoas chegassem com facilidade até o espaço. Isso, vou falar para vocês, há 10 anos atrás. Hoje, eu falo para vocês, o espaço físico ele é muito importante, sim, mas todo o caminho e toda a evolução que nós tivemos, hoje o sistema precisa ser híbrido. Nós precisamos ter aulas online, nós precisamos ter aulas presenciais, atendimentos online, atendimentos presenciais. Então, tudo isso eu falo para vocês que enxugou os custos da Tsara. Essa é a grande verdade mesmo, tá? Tem um enxugar de tudo isso. Porque antes a gente precisava de um espaço de mais de 100 metros. Hoje eu falo para vocês que vocês acomodam a Tsara em 50 a 60, 70 metros quadrados. E isso você fala, puxa vida, e é um espaço bom, tá? Muito bom, que você pode trazer tudo isso e a partir dali você fala, uau, eu consigo colocar todas as coisas aqui dentro mesmo.
Porque olha, esse é o primeiro olhar, tá? O segundo olhar é o que eu venho fazer, né? Eu deixo meu trabalho físico, eu faço só o trabalho da Tsara. Eu falo assim para vocês, lidar com essa insegurança financeira é você trabalhar principalmente, aprender a trabalhar com todas as ferramentas que a internet pode te dar. Então, com isso, você pode sim gerar valores e trazer esses recursos e se dedicar sim 100% para a Tsara, tá bem? Mas precisa do quê? Deste empenho, dessa dedicação, tá? Eu falo para vocês que eu sou aquela que eu levanto, eu tenho horário para levantar, mas não tenho horário para ir dormir. Eu tenho que pensar nos custos, eu tenho que pensar nos cursos que vão ser colocados, tenho que deixar horário para os atendimentos e tudo isso para poder girar e também pensar ali na lojinha. Mas os custos físicos, eu falo para vocês, dá para começar com um valor que não vai enforcar ninguém. Essa é a grande verdade. Bom, uma sala e muitas funções. Como montar? Então você fala assim, puxa vida, eu peguei esse espaço que você está me falando, olha, eu consegui um espaço de 30 metros e eu tenho que ter sala de atendimento, eu tenho que ter um banheiro, uma cozinha assim, né, um espaçozinho para a cozinha, eu tenho que ter mesa e cadeira para dar curso e muitas vezes eu tenho que reunir esse grupo e ainda fazer rituais. Então, como fazer tudo isso girar dentro de um espaço que ele é multifuncional? Então, eu falo para vocês assim que, olha, eu tinha uma sala só e eu trocava. Né? Isso eu vou explicar para vocês no curso, como, né, colocar todas essas energias acomodadas, não é, dentro de um espaço e fazer isso realmente funcionar, ser bom, ser bacana. E você fala, meu Deus do céu, consegui acomodar tudo isso, tá? Mas eu falo para vocês, olha, 50 metros é um tamanho bacana e você consegue isso super bem, bem mesmo, tá bom? Bom, cursos online ou presencial, não é? Qual é o melhor? Eu vou dizer para vocês assim, da minha experiência, hoje eu defendo o online, tá bem? Mas eu entendo que as pessoas gostam de vir no presencial para, ela não só está em grupo, mas ela também, surgiu ali aquela dúvida, ela já vem resolvendo, enfim, mas se eu falar em tempo de aproveitamento, o online é melhor, muito melhor, porque cada um está no seu espaço, pode aproveitar o seu ambiente, pode virar realmente uma hora de estudo e esta hora de estudo ela ser fundamental mesmo e trazer um crescimento. Então a gente evita muitas vezes deslocamentos, gastos, não é? Porque hoje para vir para um espaço, dependendo do lugar que a pessoa mora, é ônibus, é metrô, é todo um caminho. Fora isso, a gente enfrenta uma violência. Então, o que eu digo para vocês assim, o espaço online, né, as aulas online, ela reduz isso drasticamente. E dentro de ter aulas online, você pode fazer num custo mais em conta, porque seus gastos dentro da Tsara também são menores. Então, dentro disso, é super bacana. Mas, com o fim da pandemia, vai ter que ter os encontros presenciais, sim. Então, por isso o espaço. E quando a gente for falar desse espaço, né, tem que ser sim, perto de metrô, perto de ônibus, de fácil acesso e tudo mais. Mas hoje, antigamente a gente não tinha que pensar em segurança, também. Hoje nós temos que pensar em segurança. Então, se vocês perguntarem para mim, uma casa ou uma sala comercial? Eu falo para vocês, a sala comercial pela segurança. Tá bem? Porque a sala comercial você pode colocar ali, ter uma lista, controlar a quantidade de pessoas que vai participar da sua sala e reduzir ali problemas que podem ocorrer com assaltos e tudo mais, não é? Que nós enfrentamos hoje dentro da nossa cidade. Então, eu estou aqui já colocando algumas dicas para vocês, mas é importante de aprendermos sobre isso. E aí vamos falar sobre outro assunto que é sensacional, loja física ou online, os dois. Porque você, quando tem a Tsara, você tem que ter o site. Então você tem que ter o site da Tsara, esse site da Tsara ele tem que vir com cursos, com informações sobre os atendimentos, ele tem que vir trazendo para
o seu cliente, tudo isso. E também você tem que ter a loja online, porque se a pessoa quiser comprar um produto, ela entra lá, que ela sabe que faz parte, né, e que tem no seu espaço e que você pode até desenvolver alguns produtos, colocar à venda, como também você pode vir trazendo todo esse caminho de puxa vida, como que eu trago toda essa realização, não é? Olha, eu vou falar para vocês, os ciganos são ótimos de trabalharem conosco com não só produtos, mas também com trazendo inspirações. Olha, são tantas coisas que a gente pode trabalhar dentro do universo cigano que eu falo para vocês, é espetacular, tá? É essa a verdade. E aí você fala, puxa vida, eu tenho que ter as duas? Sim, porque quando você vem para... as pessoas vêm para o espaço físico, elas querem também, muitas vezes, aproveitar, levar. Às vezes se encantou com alguma coisa que você tem ali e ela já leva. Então, precisa sim ter o espaço, também ter a lojinha física e a lojinha online, tá bom? Bom, quais são os melhores canais de divulgação? Eu vou contar assim para vocês. Hoje nós temos, no meu tempo só tinha Facebook, tá? Hoje nós temos o YouTube, nós temos o Facebook, o Instagram. Tudo isso são meios de divulgação. O Google, que tem uma ferramenta excepcional para se trabalhar, ter toda essa divulgação. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai ter uma que você vai se identificar. E nós vamos ver qual é aí para vocês que traz essa divulgação e que vocês colocam isso de forma harmoniosa. Às vezes vocês falam assim, por exemplo, para mim, eu adoro o YouTube, mas o Instagram funciona? Claro que funciona. O Facebook funciona? Claro que funciona. Mas qual é para mim o melhor? Para mim o melhor é o YouTube. Para você, vai ser o Instagram? Vai ser o Facebook? É isso que nós temos que descobrir juntos. Perfeito? Por quê? Porque você tem que colocar em todos, mas qual vai ser o melhor? Bom, como treinar uma equipe de trabalho? Eu vou contar uma coisa para vocês assim. É muito importante esse staff junto com você. E esse staff, eu vou contar, é uma das coisas mais difíceis de serem montadas. Aí você fala, puxa, mas tem tanta gente querendo trabalhar e vai ser difícil? Vai ser difícil. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm que ter princípios, vamos colocar assim, não só espirituais, mas princípios de conciliação, empatia com pessoas, paciência. Bom, enfim, é uma das coisas mais difíceis de se montar a equipe de trabalho. Por que que ela é difícil? Porque ela também é a sua cara. Então, se essa equipe de trabalho maltrata, responde mal, faz alguma coisa, as pessoas vão falar mal de você e não de quem te tratou. E aí é responsabilidade realmente sua. Esse é um dos pontos mais difíceis de serem trabalhados, tá? E é por isso que a Tsara precisa ser enxuta, porque essa equipe, às vezes, ela não passa de 5 pessoas. Aí você fala, mas eu preciso de um staff enorme para tudo que eu faço. Olha, vou falar para você assim, então reserve espaço para reuniões e reuniões e reuniões, porque vai ter problemas. É uma das coisas mais difíceis de se fazer, tá bom? Um outro ponto que nós vamos trabalhar, o que é melhor, parceria ou contratados? Porque faz parte dessa equipe. Então, falo aí para vocês o que é aí melhor. E tudo também depende do quê? Como você vai colocar o seu CNPJ. Perfeito? Por quê? Porque dentro de parcerias pode ter pessoas que você pode ir lá e vir prestar um serviço e ter uma parceria e ela ser, no caso, flutuante, não é? Não estar sempre ali trabalhando junto com você. Ou você realmente contratar para que aquilo flua e que você possa cobrar resultados. São 2 pontos completamente diferentes. Agora, eu falo uma coisa para vocês. A Tsara tem que andar com as suas pernas, não é com a perna de ninguém, ou com a parceria, ou contar com ninguém. Tá bem? Isso é muito importante. Bom, quais são as regras espirituais da Tsara? Isso eu vou falar para vocês. Eu coloquei isso numa aula, mas eu acho que dá pano para manga para pelo menos umas 2. Porque são muitos cuidados que precisam ter mesmo, tá bom? E isso já coloco ali. E fora isso, vamos lá, tem mais 2 tópicos. Quais são as regras materiais? Qual é a legislação vigente? Qual é essa legislação que ela é vigente? E o que a gente tem que pensar? Eu tenho que pensar isso dentro da legislação, aquilo. O que eu preciso pensar? Vou falar para vocês. Esse eu acho que é
um dos maiores entraves mesmo. Por quê? Porque são muitos cuidados. E isso é importante, porque como eu disse, você vai ter que, por exemplo, pensar, você quer um CNPJ ou você quer uma org? Você quer uma ME ou uma MEI? Tudo isso são coisas para serem debatidos, estudados, para adequar melhor dentro do caminho de crescimento que você vai trazer aí. Porque às vezes a gente fala, vou começar com uma MEI, assim eu tenho, isso, eu posso movimentar isso, isso, isso e aquilo. Mas quando chega na lojinha, a lojinha pode te trazer outra coisa. Então é muito importante ter todo esse cuidado, tá? Então tem que se pensar quanto a isso. E aí eu vou falar para vocês o ritual de bênçãos do início da Tsara, não é? Que isso você já vem com o seu caminho, mas tem que abençoar o espaço que vai receber tantas pessoas, tantas energias e todo esse caminho, perfeito? Então, sejam muito bem-vindos a participar, a conhecer, a tirar as suas dúvidas. E aqui, olha, dentro da mentoria, eu me proponho a não só dar as aulas, mas também ajudá-los a, nesse ponto de chegar onde eu compro as coisas, quais são os melhores fornecedores, aonde eu encontro isto aqui para a Tsara, como eu faço isso aqui dentro da Tsara. Então, são tantos pontos que eu vou falar para vocês assim. Hoje eu tenho anos de know-how, uma equipe que trabalha comigo, uma equipe mesmo, tá? Eu falo para vocês que os meus colaboradores, eles são aqueles que eu abraço todos eles, porque é um laço, já virou um laço de amor mesmo. E quando me perguntam sobre, olha, quem faz, quem imprime seus baralhos, tem um fornecedor. Quem faz suas toalhas, tem um fornecedor. Quem faz esse material X é um fornecedor. Então, tudo isso é importantíssimo dentro aí desse caminho, tá bem? E eles fazem sim, parte até das nossas pernas. E tudo isso, essa corrente, é exatamente a corrente cigana, que o pão vem para a minha mesa e vai para muitas mesas. E isso eu falo para vocês assim, que já chegou ao ponto dos meus colaboradores eu acompanhar casamento, nascimento de filhos e ver este crescimento. E acima de qualquer coisa, eles poderem contar comigo nesses termos mesmo de é um trabalho, posso contar, ela está ali. E todas as pessoas que são apresentadas são pessoas que trazem e colaboram dentro desse bem comum. Então sejam muito bem-vindos à Mentoria Cigana. E daqui da minha parte, bora levar tudo isso que é muito importante, tá bom? Então um beijo gigante, não é? É o curso, né? Eu já vou começar aí nos próximos dias. E o que eu posso dizer para vocês? I love you! I love you, gente. É sensacional, tá bem? Então, ó, beijo gigante aí.